Olá, vamos continuar um pouco mais a análise daquele vídeo da entrevista da Sarah Walker no programa do Lex Fridman. Então vejam só, a gente está falando sobre livre-arbítrio e determinismo. Uma cientista, uma das top cientistas do planeta, está falando a respeito disso. Vejamos mais um pouco. It exists, so there you go. I mean, in some sense, if you look at like general relativity and gravity morphing space-time, in that same way, maybe whatever the physics of consciousness might be, it might be morphing. That's like what free will is. It's morphing like the space, just like ideas make rockets come to life. It's somehow changing the space of possible realizations of like whatever. Olha só que interessante, o próprio entrevistador também vai construindo um raciocínio. Ele fala que o livre-arbítrio seria algo que, assim como gravidade, vai morfando espaço-tempo, o livre-arbítrio, que seria o espírito da criatura atuando, vai alternando, vai desenvolvendo o espaço de possibilidades. Espaço de possibilidades não é o espaço físico, mas é um outro tipo de espaço, onde a consciência altera. A gente pode até falar que a vontade, que a imaginação seriam as forças, que morfariam, que estariam plastificando, moldando esse campo de possibilidades. Olha só que interessante. Isso é uma conversa interessantíssima, Deveria ser conversa de bar, Yeah, okay, but life is kind of basically, if you want to think about it, like life is sort of changing the probability distributions over what can exist. That's the physics of what life is. And then consciousness is this sort of layered property or imagination on top of it that kind of scrambles that a little bit more and like has, access to, I don't know. It's kind of, we don't know how to describe it, right? Like that's why it's interesting. But it's probabilistic, so you do. É interessante, que ela vai falando que assim você tem várias probabilidades e a presença da inteligência, a presença de consciência, que é a dimensão de manifestação do espírito. Nessas palavras ela não fala, mas ela vai chegar a isso. Espero que ainda nessa vida. Ela fala que a gente vai ajustando as coisas. A gente vai ajustando essa distribuição de probabilidades. Porque, assim, na não presença de seres vivos, especialmente seres humanos, as coisas que estão aqui nesse palco espaço-tempo, elas vão se comportar de forma aleatória, segundo as leis da matéria. Só que a presença da vida, de seres vivos, vai começar a alterar essa distribuição de probabilidades, vai tornar algum tipo de coisa mais provável do que outra, e essa é uma alteração de probabilidades ao longo do tempo, Então é um processo dinâmico. Então você vai tender a uma coisa que estava mais ou menos homogênea tende a gerar picos, e outras regiões vai baixar a probabilidade. Então você tende a ordenar as coisas, A inteligência atuando através de corpos vivos, da matéria viva, tende a concentrar coisas. Isso até vai em encontro com a questão da diferenciação. A vida, lá na grande síntese, fala que a diferenciação se torna muito proeminente, e cada vez mais, à medida que você aumenta o grau de consciência. Isso é algo interessantíssimo. Bom, vamos ver mais um pouco o que ela fala aqui. Think like God plays dice. So let me. No, I think the description's probabilistic. I don't necessarily think the underlying physics is probabilistic. I think the way that we can describe this physics is going to be probabilistic and statistical, but like when we take measurements in the lab, but the underlying physics itself might still be deterministic. I don't know. Maybe it's hard to know what concepts to hold on to. So I find myself constantly rejecting concepts, but then I have to grab another.
Olha só que interessante. É assim, eu realmente gostaria de bater um papo com ela, só que infelizmente eu não tenho, né? Eu sou um, assim, do ponto de vista acadêmico, eu sou um Zezinho. Mas o que ela fala é exatamente o que a sua voz ela descreve, né? E bate o martelo com toda certeza, né? Você existe, né? O universo ele é aleatório, é probabilístico na profundidade materialista, porque as coisas que a gente pode mensurar e mesmo pensar em termos racionais analíticos são superficiais. Agora, existe algo mais subjacente, né, como ela própria fala, né, que é determinístico. Ela acredita nisso, mas ela não sabe, porque ela não admite a lei de Deus e ela não admite o espírito, né, atuando, que seria a substância no seu estado mais puro de individuação aqui nesse universo. Então, é interessante que ela fica até meio perdidinha, né? Porque ela explica, né, que tudo é probabilístico num nível profundo, mas ela vê que pode haver, né? Ela fala que há uma possibilidade de que numa camada mais profunda, que provavelmente eles não vão conseguir medir com as métricas materialísticas, que essa coisa é determinística. Então é algo certeiro, é algo telefinalístico. Quer dizer, existe uma inteligência guiando tudo isso, que seria o sistema, né? O sistema imanente no antissistema, Deus imanente nas criaturas em tudo, e em especial, né? Deus imanente nos seres vivos seria a inteligência do ser começando a atuar em prol de um objetivo final, né? De sua realização, da realização do seu destino. Então, esse trecho é fascinante para mim, né? Esse trecho, porque ela vai comprovando, né? Tudo que para mim já está, bate o martelo, eu só estou me aprofundando, né? A minha vida, né? Eu leio muito artigo científico, eu li muita coisa dela já. Alguns artigos são bem pesados, né? Mas eu estou fazendo um esforço para conseguir casar a parte concreta com tudo isso que eu já sei daqui de cima, né? A parte de cima, para mim, está praticamente formada, essa visão espiritual, elevada, de Deus, de telefinalismo. E eu quero me aprofundar mais nisso, né? Porque eu quero fazer essa conexão. Ela está fazendo de baixo, tentando ver o de cima. Eu já tenho a visão de cima, estou, através de um estudo, tentando pegar umas coisas de baixo para ir casando, né? Em algum ponto a gente se encontra, né? Mas, assim, é muito mais fácil você partir da síntese, né, da visão para análise, do que da análise concreta você chegar na visão. Por isso, assim, ela está perdida, eu não estou perdido, mas ela está caminhando numa base hiper sólida. Hoje em dia, né, você tem que provar cada passo que dá, né? Então, infelizmente, né, o ser humano ele não consegue, por sintonização, sentir que algo é isso e ponto final. Ele precisa ter da chancela da ciência, do seu pastor, de algum líder, de alguma autoridade que ele considera que ele vê como máxima e pensa por ele, né? O ser humano dificilmente pensa por si mesmo. Mas é interessante ver que nessa busca de alguns cientistas, a gente está lentamente chegando na cosmovisão monística trazido pelo meu querido apóstolo de Gúbio, né? Isso é fascinante, né? Então, com isso eu fecho essa análise aqui, esse vídeo, e possivelmente, se eu encontrar mais algum trecho, eu gostaria aqui de estar compartilhando com vocês. Infelizmente, né, a gente tem uma grande dificuldade, né, as pessoas têm uma grande dificuldade em perceber as maravilhas que estão por aí, porque elas precisam combinar várias habilidades, né? Por exemplo, um vídeo essa entrevista aqui, para uma pessoa que estudou a obra de Umbaldi, compreende a fundo, aplica em sua vida, já tem a leitura, né, conhece outras escrituras sagradas, tem uma visão muito clara sobre isso. Para a pessoa, né, não basta só isso.
A pessoa tem que ter uma certa formação, né, ou uma habilidade no campo de ciências, em especial de ciências físicas, né? Tem que ter um raciocínio bom, lógico, uma capacidade de escrever, compreender, né? Então, no caso, eu sou formado em engenharia, né? E fora isso, eu gosto muito de estudar, né, coisas, história, sociologia, antropologia, física, né, algumas coisas de biologia, tal. E além disso, né, além desses dois pilares, você tem que saber falar um certo inglês, né? Que assim, a entrevista eu consigo entender sem legenda, porque ela fala, apesar dela falar rápido, ela fala um inglês que é muito claro. E os terminologias, né, essas terminologias que ela usa, 98% eu estou familiarizado. Então, assim, se você tem uma cosmovisão monística, né, espiritual, que combina com uma visão você tem um traquejo intelectual e você ainda sabe o idioma, né? Você consegue, nossa, esse vídeo é um encantador, né? É um prazer enorme ficar vendo esse vídeo. Para mim é a melhor coisa que existe, né? Melhor que certas atividades prazerosas que os seres humanos fazem muito por aí, né? Eu falo isso em sala de aula às vezes. Mas, assim, você tem que ter esses três pilares. Agora eu pergunto, que ser humano combina esses três pilares? É raríssimo, né? Um cara que é muito intelectual, muito científico, ele geralmente é materialista e não vai admitir a visão espiritual, né, da ciência, que o Pietro Baldi traz. E uma pessoa que tem essa visão espiritual das coisas, né, do universo, Deus, dificilmente vai ter um nível de intelectualismo, uma formação e uma vontade de compreender coisas da ciência. Então é muito difícil isso. Eu, aparentemente, né, eu sou uma aberração que eu meio que combino essas duas em algum grau, né? Eu não sou um pesquisador, né? Não sou nenhum Marcelo Gleiser, né? Não sou um acadêmico, mas eu fiz, né? Eu tenho formação, né, na área de exatas, eu fiz mestrado, doutorado, eu estudo muitas coisas e até um certo ponto eu li alguns papers e publiquei, mas eu realmente não sou dessa área, eu não vejo sentido em você ficar nessa área, sendo que você tem coisas muito mais interessantes para estudar que infelizmente a nossa academia ainda não admite. Mas assim, é muito interessante, porque combinando essas habilidades você tem uma vida muito interessante, né? Porque você como o Blade, né? Que é aquele filme com Wesley Snipes, que o Blade tem a habilidade dos vampiros e dos humanos. É um vampiro que pode andar na luz do dia e tem as várias poderes dos vampiros. Então ele tem o melhor dos dois mundos, podendo atuar de forma integrada. Eu acho que o ser humano do futuro ele vai cada vez mais conseguir integrar essas múltiplas habilidades e colocar isso a serviço do alto, da lei de Deus. Bom, mas fica aqui, né? Esse esforço meu aqui, todo esse trabalho que eu fiz nesses vídeos foi uma tentativa, né? Um esforço para tentar mostrar para pessoas de que a gente precisa casar essas coisas. Precisa casar ciência com espiritualidade. Espiritualidade com a ciência num sistema único. Sempre orientado para o espírito, mas integrado da matéria ao espírito, sem desconsiderar nenhum dos extremos e todos os 50 tons de cinza que a gente tem entre os dois. Eu espero ter sido útil para algumas pessoas e eu espero que com esses vídeos isso inspire, né, futuros cientistas a realmente virarem cientistas do espírito e espiritualistas a ganharem um intelecto suficiente para materializarem as coisas do espírito aqui nesse mundo, né? Bom, era essa a mensagem. Abraços fraternos a todos vocês.